Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, que está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, Deus bendito, abençoa-nos nessa noite, mais uma vez, Senhor, com a pregação da Tua palavra. Que o Teu povo seja edificado, que o Teu nome seja glorificado. Santo Espírito de Deus, ilumina as nossas mentes e nos concede pão do céu nessa noite, assim como Tu nos concedeste pela manhã e em todos os outros domingos que aqui nos encontramos e nos reunimos em Teu santo. Transforma-nos, Senhor, pela Tua verdade, para o louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, ele está diretamente conectado ao texto que o antecede e, portanto, está conectado ao batismo e à descida do Espírito Santo em forma de pomba do capítulo anterior de Mateus, o capítulo de número 3. Nós fizemos a exposição destes últimos versículos no último. E no último domingo nós vimos que Jesus, mesmo não tendo pecado, foi a João para ser por ele batizado, alegando que essa ação era necessária para que se cumprisse toda a justiça. E vejam, meus irmãos, que cumprir toda a justiça para um judeu significava cumprir desde o menor até o maior de todos os mandamentos da lei de Deus. E ora, como isso poderia ser diferente, uma vez que o padrão de Deus é a própria perfeição? Uma vez que ele criou o homem à sua imagem e semelhança, a fim exatamente de que esse homem fosse santo, assim como ele, o Senhor, é santo. Jesus, portanto, teve que obedecer a cada iude, a cada tave da lei. Além disso, isso também dizia respeito à solidariedade, à identificação do próprio Senhor Jesus com o povo do pacto, com o povo da aliança, para que legitimamente fosse então identificado e tomado como nosso legítimo representante. Assim, nós vimos que, após ser batizado por João, os céus então se abrem e o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba. E ainda, Deus manifesta audivelmente todo o seu contentamento na pessoa do seu filho, quando ele diz: Eis o meu filho amado em quem me comprazo. O recebimento do Espírito, de modo algum, aqui, meus irmãos, como nós vimos no domingo passado, pode ser identificado como um agente de santificação, porque isso traria um pressuposto de pecaminosidade na pessoa do Senhor Jesus. Mas pode e deve ser visto como a aprovação do Pai
por sua submissão ao batismo e ao cumprimento, portanto, daquilo que lhe foi ordenado realizar. Além disso, nós temos que observar essa ação e entender que o Espírito era fundamental como um equipamento indispensável e real para a sua natureza humana, para que, através dele, executasse a sua tarefa messiânica. E, ora, Jesus, em seu ministério terreno, atribuiu por diversas vezes todo o seu poder, toda a sua graça, seus atos salvíficos, os milagres, os sinais, a posse do Espírito Santo de Deus. Agora, então, o mesmo Espírito Santo nos é dito aqui no início do capítulo 4 que o conduz, então, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E diante dessa realidade, surgem, então, alguns questionamentos na nossa cabeça. O primeiro deles é por que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás? O segundo questionamento que vem à nossa mente, então, é uma vez que Jesus é Deus, como pode Deus ser tentado? E o terceiro é, que tipo de implicações a tentação que Jesus sofreu traz para nós, cristãos? Bem, essas e outras perguntas nós procuraremos responder ao longo da exposição do texto que lemos. E sendo assim, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta e me acompanhe aí na leitura, novamente, do primeiro versículo do capítulo 4, no qual diz: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado, então, meus irmãos, das margens do Jordão, onde fora batizado por João Batista, para as chamadas terras altas ou terras adjacentes. Ele foi levado pela direção do Espírito, esse mesmo Espírito que não somente sabia que era necessária a sua experiência com a tentação, mas cuja presença altiva e plenária também qualificou Jesus a triunfar sobre ela. Note que Mateus explicita que Jesus foi levado ou conduzido ao deserto, onde, de acordo com Marcos, lá no capítulo 1 e versículo 13, o Salvador esteve com as feras para ser tentado pelo diabo. Isso nos revela que tanto Mateus quanto os demais discípulos de Jesus e, portanto, os apóstolos, criam na existência de um príncipe do mal pessoal. Ora, esse diabo que é mencionado aqui não é outro, irmãos. É Satanás, o inimigo pérfido, sorrateiro, a serpente que precipitou Adão e Eva no pecado, sempre cheio de fúria, inveja e rebeldia contra Deus e os seus filhos, os filhos da sua aliança. E, meus irmãos, nós devemos entender que o diabo não é uma ideia subjetiva, nem muito menos uma força negativa ou uma energia obscura. O diabo é um anjo caído, um ser perverso, maligno, assassino, ladrão e mentiroso. Ele é a antiga serpente, o dragão, o leão que ruge, o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele age sem trégua, não descansa, não tira férias, não para um só minuto de perseguir os filhos de Deus e as obras do Altíssimo. Ora, será que temos a memória tão curta assim para não nos lembrarmos que foi o diabo quem oprimiu a Jó, quem enganou a Davi, que fez Pedro cair em um terrível e perigoso pecado? Ele é o adversário da nossa alma. E agora ele então se prontifica a tentar Jesus. Mas observem que não antes de tirar proveito do tempo, das condições e das circunstâncias que cercam a pessoa do bendito Salvador para colocá-lo à prova. Por isso Mateus vai dizer nos versículos 2 e 3, pelo menos a parte A do versículo 3, o seguinte: e depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se. Vejam, os mais justos entre nós
não sobrevivem sem pecar hoje. Nem mesmo no intervalo que tivemos entre o culto matutino a este culto vespertino. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso faz com a gente? Nos leva à realidade de que, ainda que nos esforcemos em nossa mente, em nossa imaginação, jamais conseguiremos vislumbrar um ser humano capaz de viver em completa justiça, sem a menor mancha moral, ainda que por algumas horas. Isso é impossível de se conceber. E não importa o quão santificado e piedoso você seja. Somente um conseguiu isso. E esse é Jesus de Nazaré. E ora, um dos papéis de Jesus era exatamente servir como varão perfeito. Em detrimento àquele varão que foi criado perfeito, mas decaiu de seu estado. É por isso que ele é chamado de segundo Adão nas Escrituras. Porque ele veio para cumprir com aquilo que eu e você não conseguimos realizar e muito menos os nossos primeiros pais o fizeram. E por isso é importante salientar aqui acerca dessas coisas. Principalmente acerca da redenção. Para que não haja nenhum tipo de erro, nenhum tipo de confusão acerca do que é verdadeiramente a obra de Cristo de nos redimir dos nossos pecados. Porque essa redenção, meus irmãos, não foi alcançada por Cristo para nós apenas com a sua morte. Ele não apenas teve que receber o nosso castigo pelo pecado, mas teve que alcançar a justiça em nosso favor, uma vez que nos é impossível alcançá-la. Portanto, a sua obediência perfeita é tão necessária para a nossa salvação e para a nossa redenção, quanto a sua morte na cruz. Assim, então, nós somos conduzidos novamente a um cenário probatório diante desta realidade. Mas dessa vez um cenário bem diferente do primeiro cenário que existiu e que nós temos falado aqui nas exposições do livro de Gênesis. No entanto, irmãos, quanto aos objetos da prova, semelhantes, diferentes cenários, mas objetos semelhantes, uma vez que, assim como Adão, Cristo foi também colocado em liberdade condicional, onde se esperava que ele não falhasse no teste, para que, ao ser aprovado, desfrutasse de um aperfeiçoamento. O local do primeiro teste foi em um jardim belo, puro, santo, exuberante. Foi colocado à disposição do primeiro homem um banquete gourmet da melhor qualidade, imaculado. Já o segundo Adão, e portanto na descrição do segundo cenário, não foi num jardim, mas no ermo, no deserto da Judeia, um lugar longe de ser exuberante. Esse lugar ficava em um dos lugares mais desolados daquela região. E ao invés de árvores, rios e uma esposa ao seu lado, Cristo teve de se contentar com aranhas e escorpiões. O local para onde o Espírito Santo conduziu a Jesus para ser tentado foi um lugar proibitivo e agorento. As circunstâncias que o cercavam tornavam, então, assim, o seu teste ainda mais difícil e ainda mais penoso. E aí vejam, irmãos, a serpente veio a Eva. E tanto Eva quanto o seu marido, no jardim, desfrutavam de um grande banquete. Mas observe que a mesma serpente vem a Jesus em meio a uma fome profunda do Salvador. Adão e Eva enfrentaram a provação com apoio e encorajamento mútuos um do outro. Mas Cristo enfrentou ao diabo sozinho. Adão e Eva foram tentados num cosmos de perfeição.
Mas Jesus foi tentado em meio a um mundo caído, rendido ao pecado. Isso nos faz enxergar quão grande foi o contraste de dois testes. Quão supremo foi que Cristo teve que passar. Ao mesmo tempo, apesar de tantas discrepâncias e de tantas diferenças, há ainda um ponto de semelhança. E dessa vez, quanto à forma da tentação. Porque se você parar para pensar, ambos foram tentados, sendo colocados à prova quanto à inerrância da palavra. Isso mesmo. Nós falávamos sobre inerrância hoje na EBD. O modus operandi do diabo é confundir a cabeça dos crentes, colocando à prova a inerrância da palavra de Deus. Observem o que diz o versículo 3b, 3b e 4. O diabo diz para Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Como foi que a serpente se dirigiu a Eva, irmãos? Qual foi a pergunta mesmo? Será que Deus realmente disse, Eva, não comereis de toda a árvore do jardim? É claro que Deus não disse. Deus havia dito para eles que todas as árvores do jardim eles poderiam comer, exceto uma. Só havia um fruto proibido no jardim. Fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas vejam como o diabo é astuto e como ele é maligno. Porque na sua sanha tentadora, ele usa todo o seu arsenal, aproveitando-se das circunstâncias para tirar proveito de cada uma das realidades existenciais nossas. E vejam, o diabo não se afasta de nós pelo fato de nós sermos filhos de Deus e estarmos cheios do Espírito Santo. Ora, ele veio tentar Jesus logo depois de ele ter sido batizado e o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pomba. E o diabo não começa a nos tentar com uma negação direta, irmãos, mas é plantando dúvida. E a dúvida é uma arma sutil nas mãos. Porque veja o que ele diz para Jesus. Se és filho de Deus, já parou para pensar nisso? O porquê que ele pergunta exatamente isso? Como é que termina o capítulo 3? Deus dizendo o quê? Eis meu filho amado em quem me compraz. O que ele está fazendo? Colocando uma dúvida para Jesus. Se tu és mesmo filho de Deus, ele está colocando em dúvida na cabeça de Jesus a sua filiação. Logo o diabo põe em dúvida toda uma vida. Por que toda uma vida? Ora, porque desde a sua geração, Jesus estava empenhado e era filho de Deus. Mas agora a sua filiação é questionada pelo diabo. E não duvidem, irmãos, que o diabo questiona o nosso relacionamento com Deus. Não duvidem que ele tenta plantar a dúvida forçosamente nas brechas de nossa mente. E é por isso que nós precisamos estar atentos. É por isso que precisamos discernir as verdades de Deus. É por isso que precisamos tanto de conhecer a palavra de Deus. E como temos sido negligentes nesses últimos dias. Porque vejam como Jesus triunfa sobre o diabo, estando ele em seu estado de humilhação. Ele triunfa pelo seu conhecimento, pelo seu discernimento das Escrituras. Por isso, então, ele responde dizendo: está escrito.
Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ora, Jesus responde com uma citação de um texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Jesus responde à tentação do diabo, à provocação de pô-lo em dúvida acerca da sua filiação, citando a própria Escritura, citando a Bíblia. E Jesus, com isso, não está querendo desprezar a necessidade nossa que temos de nos alimentar, irmão. É ignorância. Ou já esqueceram que na oração do Pai Nosso, o próprio Senhor Jesus nos instrui a orar pelo pão nosso de cada dia. Acaso Deus não nos fez necessitados de nutrientes, de alimento que nos fortaleçam os nutrientes necessários para vivermos? Mas a questão aqui não é essa. A questão aqui é o que ele, Jesus, tem em mente. E o que ele tem em mente é que a vida requer mais do que nutrientes físicos. A vida de um homem requer muito mais do que a comida material. Nós não podemos viver só de pão. Nós precisamos de pão, mas precisamos de algo mais. E esse algo mais não é material, irmãos. Porque nós não fomos criados, nós não fomos constituídos apenas de matéria, nós também somos espírito. Logo, nós precisamos de um alimento espiritual. E talvez você diga, mas eu me alimento espiritualmente. Eu tenho uma caixinha de promessa, pastor, e dentro do carro eu tiro todo dia um versículo especial para eu. Deixa Jesus te ensinar aqui no texto como é que você precisa entender a palavra de Deus. Observe o que Jesus diz aí, meus irmãos. Ele não diz que o homem precisa apenas da palavra de Deus. Ele não está dizendo isso. A resposta dele é que o homem precisa de toda a palavra de Deus. Não é um pinguinho aqui, outro acolá, não. Não achem que ler o texto de Êxodo e ler um capítulo de Romanos está tudo certo. Não está. É toda a palavra de Deus. Mas nós não vivemos assim, não é mesmo? Esse é o nosso problema. É isso que nos distancia do bom e maravilhoso Salvador das nossas vidas. É isso que nos faz cair em tentação. É isso que nos faz pecar contumazmente e distorcer a verdade de Deus. Porque, no fim, nós achamos que a Bíblia é como uma miscelânea para que possamos escolher um pouco de Mateus, uma pitadinha de Lucas, uma colher de sopa de Romanos. Mas espera aí, deixa Levítico de fora, porque ele é muito cruento. Tem muito sangue. Esquece Levítico. Deuteronômio, nem pensar. Números, para quê? Isso é coisa para judeu. Eu sou cristão. Os salmos, só aquele de ação de graças. Ou de promessa. Imprecatórios, de modo nenhum. Séculos antes, irmãos, Deus havia conduzido seu povo à terra prometida e dito a eles que expulsassem os cananeus daquela terra para que seu povo não se contaminasse ao se misturar com as religiões pagãs daqueles povos. E o que acontece com Israel? Não escutam a Deus, não guardam a sua palavra, não observam toda a revelação que Deus lhes deu. E o que acontece então? Eles caem. São suscetíveis às tentações. E parece que muitos de nós têm feito o mesmo. O mesmo, irmãos. Temos trilhado nestes últimos dias no mesmo caminho.
achando que o meu jeito é melhor. O meu entendimento é que é o correto. Meus irmãos, quando as escrituras parecem difíceis aos nossos ouvidos, que nós precisamos tão somente aumentar a nossa atenção e compreender, saber o que de fato é a palavra de Deus. Entender que a palavra de Deus em Juízes, ela não é nem mais nem menos verdadeira que a palavra de Deus no livro de Romanos. Nós precisamos compreender isso. O que Jesus diz, irmãos? Que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. E nós, qual a nossa vontade? Porque nós fomos chamados para nos assemelharmos a Ele. E se Ele, a comida e a bebida dele eram fazer a vontade do Pai, o que nós temos feito com isso? A vontade de quem nós temos procurado fazer? A nossa? Veja, Jesus tinha um zelo que o consumia. Ele entendia que Deus nunca havia pronunciado uma palavra desconexa. Não existia pontas soltas na revelação de Deus. Não existia uma única declaração insignificante que houvesse sido proferida pelos lábios de Deus. Jesus sabia disso. Será que nós sabemos? João Calvino chamava a escritura de Vox Dei, ou a voz de Deus. Diz que deveríamos receber esta palavra como se a ouvíssemos de forma audível dos lábios do próprio Deus. Mas parece que para alguns de nós, ainda que fosse o próprio Deus falando, duvidaria. Ou melhor, não daria ouvido. Quando Satanás veio para destruir Jesus, qual foi a defesa do Salvador? Como ele se defendeu nas tentações? Dando palavra. É nessa hora que Satanás percebe que havia perdido. E Jesus pode ter tido autoridade para transformar pedras em pães. Certamente ele tinha. Mas a questão é que ele estava comprometido a jejuar para fazer a vontade do seu Pai. Para ele, Jesus, a palavra do Pai era mais, e a vontade do Pai era mais importante para ele do que o pão. E é por isso, então, que o diabo tenta uma segunda vez. E ele o leva, então, à cidade santa. Vejam aí os versículos 5 ao 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja, visto que Jesus havia citado a palavra de Deus, Satanás agora decide fazer o mesmo. Satanás diz: Porque está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos, que em suas mãos te susterão, para que não destruas teu pé contra uma pedra. Em outras palavras, está dizendo para Jesus: não é essa a palavra de Deus, Jesus? Não é isso o que a escritura que tu estás a me citar diz? Vamos ver então se a Bíblia é verdadeira? Pula.
e confirma que é palavra de Deus. Os anjos vão te pegar, Jesus. Como Jesus responde, irmãos? Também não tentarás, Senhor, teu Deus. Mais uma vez, eu gosto de dizer isso, né? A maioria dos problemas, erros teológicos que nós vemos hoje em dia, é um problema hermenêutico. Olha como a hermenêutica de Satanás é pífia. A hermenêutica tem a ver com as leis que regem a interpretação, meus irmãos, de um texto. E aqui nós estamos especificamente voltados à interpretação das Escrituras. E vejam, as pessoas dizem e afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ainda assim pegam essa palavra e a distorcem para apoiar o que querem fazer, para até mesmo justificar os seus pecados, sem se importar com a correta interpretação. E um dos primeiros princípios para a interpretação da Escritura é aquele que nós chamamos de analogia da fé. Trocando em miúdos, o que significa isso? A Escritura é o seu próprio intérprete. Eu interpreto a Bíblia com a própria Bíblia. Eu interpreto um texto obscuro com um texto mais claro. Por que isso, irmãos? Ora, porque Deus nunca fala mentiras. Sua palavra é sempre verdadeira e toda ela é verdade. E não somente é verdade, é coerente. E toda ela está interligada, propositadamente. Portanto, o que ele diz, por exemplo, no livro de Juízes, ele não vai contradizer o que ele disse no outro livro, por exemplo, em Efésios. Mas se nós tomarmos apenas uma parte das Escrituras isoladamente do todo, aí nós vamos ter graves problemas. É exatamente isso que Satanás faz aqui. Jesus diz para ele saltar do templo para provar que as Escrituras são verdadeiras, violando as próprias Escrituras, proibiam de assim fazer. Mas Jesus bem sabia quem ele era. Jesus não precisou pular de uma grande altura para saber que os anjos haviam recebido responsabilidades sobre ele. Ele nem precisou se preocupar em bater o pé contra uma rocha. Sabia que os anjos já o estavam protegendo. E o diabo percebeu que ele sabia. Por isso ele tenta uma última cartada. Versículos 8 a 11. Vejam aí. Diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos. Novamente o diabo o leva a uma montanha extremamente alta e mostra-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E ele diz assim para Jesus: olha, tudo isso eu vou te dar, se prostrado tu me adorares. Adolf Hitler disse aos seus correligionários certa vez o seguinte: nós podemos mentir ao povo agora, mas depois de termos a vitória, ninguém se lembrará das nossas mentiras.
Ele queria dizer que ninguém ia se importar com as mentiras que ele havia propagado quando a Alemanha alcançasse a glória, quando estabelecesse um novo reino, um novo império, quando ele tivesse anexado a Tchecoslováquia, a Polônia, a Bélgica, a França, a Inglaterra e depois todo, quem ia se lembrar das suas. E assim ele fez uma anotação no seu diário dizendo: hoje fiz uma aliança com o diabo para ter todos os reinos do mundo, para contemplar todas. Satanás o pegou, seu ponto de vulnerabilidade. Você sabe qual é o seu ponto de vulnerabilidade? Bom saber, pois certamente o diabo sabe. E é justamente no ponto em que ele toca sempre quando quer te derrubar. Satanás viesse até você para fazer um teste como esse, você responderia? Ele colocasse diante de você glória, um reino, riquezas, poder, ele ofereceu tudo isso a Jesus, em troca de uma única coisa: a adoração. Você já parou para pensar no problema disso? Que me choca mais é ver até mesmo crentes dizerem assim: não, Satanás pode dar tudo isso. Como ele pode dar o que ele não tem, irmão? Desde quando Satanás tem glória? Desde quando Satanás é dono de algum? Ele pode dar isso a alguém. Ele ofereceu todas as coisas a Jesus em troca de uma única coisa: adoração. A oferta que ele faz a Jesus não era dele. Glória para dar a ninguém. Quão tolos nós somos, irmãos. Quão tolo o homem é cair nessa enganação. Jesus não era tolo. Deus já havia colocado diante de todos os reinos do mundo. Já o havia prometido desde a eternidade. A glória era sua, desde o princípio. Ele completasse a sua. Jesus não precisava obter isso por meio de Satanás. Estava em jogo aqui, irmãos. Eu lhe digo o que estava em jogo aqui: custo, obter. E é interessante como nós somos tentados, né? É o cara que está aperreado financeiramente e ele prefere pecar contra o jogo da loteria. É assim, vou obter isso. Meio de Satanás. O diabo sabia o preço que tinha que pagar para alcançar essas coisas. Sabe qual foi o preço? Calvário, a cruz.
Satanás estava oferecendo glória sem o sofrimento, a humilhação necessária. Estava oferecendo pão sem que você granjeasse. Assim também, veja, temos promessa, irmão. Mas parece que nós não somos crentes. Porque Jesus Cristo nos prometeu uma coroa de glória. Prometeu acabar com o nosso sofrimento. Prometeu arrancar de uma vez por todas a velha natureza pecaminosa de nós. Prometeu vida eterna. Prometeu enxugar as nossas lágrimas. Mas preste atenção como a gente fica procurando atalho para conseguir agora. A gente quer alcançar essas coisas sem. Quando na verdade é preciso passarmos sofrimento para podermos até mesmo entender que de fato é a alegria. Porque muitos de nós nem sabem de contentamento. Meus irmãos, o mundo não tem nada para nos dar de que nós já não possuamos, hein? Já parou para pensar nisso? Então, o que você tem corrido atrás? Prato de lentilha? Saul? Trocou a bênção que lhe pertence. Imediatismo. Saciar a sua. Nós temos promessa de Deus. Essa promessa não é de derrota, irmão. Essa promessa não é a da dor, da morte. Exatamente o contrário de tudo. A promessa não é de desamparo, de adoção. A promessa é de vida eterna. A promessa é de mansões, não é um casebre, casinha de sapê, mais aconchegante que pode. A palavra de Deus frutifique em nossos corações. Resistamos, meus irmãos, às tentações. Entreguemos essas a confiança em Cristo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, né? Te agradecemos por abrir os olhos ao engano do diabo, Senhor. Por nos exortar a sermos mais diligentes, conhecimento da tua palavra, Senhor. Para que através delas sejamos fortalecidos, resistamos às tentações da nossa própria carne, mas também do inimigo que anda, que assim possamos glorificar o teu nome. É assim que te oramos. Bendito. Amém.